Hoje a gente vai dar um mergulho numa transformação histórica de cair o queixo. Vamos entender como o Império Português remodelou completamente o seu foco no século XVII. Para quem acompanha de perto a história colonial, sabe bem que as mudanças de poder quase nunca são simples. E essa nossa análise vai revelar uma teia muito fascinante de pura ambição e estratégia. E fica a grande pergunta no ar: como é que uma cidade litorânea totalmente periférica na época conseguiu se tornar um motor de um império inteiro? É isso que vai guiar a nossa conversa hoje. Isso não é só sobre o crescimento de uma cidadezinha, é praticamente um suspense geopolítico. A gente está falando de famílias absurdamente ambiciosas, redes de contrabando internacional e umas disputas de poder tão intensas que bateram de frente com a própria coroa portuguesa. Bom, começando pela parte 1, a Guinada Atlântica. Para entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa primeiro olhar o cenário num nível macro, prestando atenção em como o Império executou uma virada geográfica gigantesca. Houve uma ruptura clara entre duas eras. De um lado, a gente tinha aquele antigo império na Ásia, super focado nas feitorias e no comércio de especiarias, que já estava ali perdendo a força, em declínio total. Do outro lado, surge um novo foco, o Império Atlântico. O grande historiador Vitorino Magalhães Godinho chamou essa transição de A Viragem. Foi um adeus definitivo para o Oriente e um abraço fortíssimo numa economia baseada na agricultura tropical, totalmente impulsionada pelo açúcar e, tragicamente, pelo uso massivo de mão de obra escravizada. E para se ter uma ideia de como a coisa ficou séria, a economia brasileira, puxada por esse açúcar, virou a salvação da lavoura da coroa. Ficou tão essencial que ganhou até um apelido famoso que o pessoal atribui ao próprio rei Dom João IV, a vaca de leite do império. O Atlântico literalmente virou o coração que mantinha tudo vivo. Certo. Indo para a parte 2, a ascensão da nobreza da terra. Vamos dar um zoom e ir para o nível micro para entender quem de fato estava com a mão na massa operando esse motor lá no Rio de Janeiro. Isso nos leva a uma elite bem peculiar, a famosa nobreza da terra. A historiadora Maria Fernanda Bicalho explica isso super bem. Ela mostra que essa galera era movida por uma lógica muito própria do antigo regime, que era a expectativa de receber as chamadas mercês, ou seja, recompensas, terras e cargos políticos como pagamento por terem servido a coroa nas conquistas. E o lugar onde eles exerciam todo esse poder? As câmaras municipais. E o impacto físico que essa elite deixou pelo território é gigantesco. A família Sá, por exemplo, encabeçada por figuras como Martim de Sá, é a definição perfeita dessa nobreza local. Eles usaram a influência que tinham, geração após geração, para expandir brutalmente a ocupação pelo litoral sul do Rio de Janeiro, fundando lugares lindos que a gente conhece bem hoje, como Angra dos Seis e Paraty. Mas parte 3, disputas de poder. É claro que acumular tanta terra e tanta riqueza da noite para o dia não ia ser uma coisa pacífica, né? O Rio de Janeiro virou um verdadeiro barril de pólvora, com um triângulo de poder em tensão constante. Pensa assim, de um lado, a gente tem os governadores querendo expandir tudo e sendo acusados de usar o cargo para enriquecer. Do outro lado, as câmaras municipais lutando com unhas e dentes para garantir mão de obra indígena escravizada para as lavouras. E aí, na terceira ponta, os jesuítas, armados com bulas do Papa e ameaçando excomungar todo mundo que escravizasse os nativos. Era confusão o tempo todo. E, gente, os registros da época são dignos de roteiro de cinema. O drama tropical era real. A gente vê de tudo, de governador sendo tirado do cargo à força, juiz sendo excomungado no meio da briga sobre os indígenas, até uma rebelião em 1660, onde produtores de cachaça ficaram tão furiosos com o monopólio que simplesmente depuseram o governador. Dá pra ver até onde a elite estava disposta a ir. E isso nos puxa para a parte 4, a teia intercolonial. Porque essa nobreza rebelde não estava só brigando entre si. Eles estavam costurando uma rede de comércio absurda. Pensa no Atlântico Sul não como um oceano vazio, mas como uma rodovia super movimentada, um comércio triangular pesadíssimo. O rio produzia o açúcar, a farinha de mandioca e a cachaça. Tudo isso ia para Angola e era trocado por pessoas escravizadas. E, ao mesmo tempo, o rio mandava mercadorias lá para o sul, para o Rio da Prata, e recebia em troca prata espanhol contrabandeada. Tem até um relato da época, do cronista Ambrósio Fernandes Brandão, que descreve os navios chegando cheios daquela prata espanhola, as famosas patacas, e cruzando com as frotas que iam para Angola. Essa é a prova viva de que a riqueza do Rio de Janeiro não dependia só de Portugal, mas sim dessa posição de hub internacional para o comércio e, vamos ser sinceros, para o contrabando. Parte 5. Expansão pro prata.
E para manter essa máquina engrenada, adivinha só, eles precisaram forçar as fronteiras lá para o sul. Como o monopólio da Espanha era super rígido e focado lá em Lima, no Peru, o pessoal em Buenos Aires não recebia quase nada de mercadoria. Os portugueses viram ali uma mina de ouro, ou melhor, de prata. Eles começaram a abastecer os espanhóis ilegalmente em troca daquela prata peruana valiosíssima, contornando todas as regras. A cereja do bolo dessa ousadia aconteceu em 1680, quando os portugueses simplesmente foram lá e fundaram uma base militar hiperestratégica, a Colônia do Sacramento, bem na cara de Buenos Aires, do outro lado do rio. Foi a forma deles de cimentar o controle dessa rota sulina perigosa e extremamente lucrativa. E finalmente a gente chega na parte 6, o novo centro imperial. É aqui que todos os pontos que a gente conversou se conectam. Acompanhando a linha do tempo, a ascensão do rio é meteórica. A criação da repartição do Sul em 1608 já dava a letra. Aí, com os ataques holandeses na Bahia, as rotas foram todas desviadas para o rio e o momento de maior flexão de músculos foi quando uma frota saiu do Rio de Janeiro em 1648, comandada pelo Salvador Correia de Sá, para retomar Angola dos holandeses. Eles praticamente salvaram o império. E se a gente precisar de um número para mostrar de onde vinha o dinheiro para bancar tudo isso, o número é 60. Em questão de poucas décadas, a região pulou de míseros 3 engenhos para impressionantes 60 engenhos de açúcar. É uma explosão de riqueza que colocou um poder gigantesco na mão daquela nobreza local. No fim do século XVII, a transformação já estava completa. O rio tinha virado a âncora absoluta do Atlântico Sul. Eles controlavam as rotas, a defesa militar e se conectavam diretamente com a África e com a América Espanhola. Só que bem nessa época, começam a pipocar uns boatos lá do interior, trazidos pelos bandeirantes paulistas. Uns boatos sobre pedras brilhantes e metais preciosos nas montanhas. O que nos deixa com um gancho perfeito para pensar. Imaginem só a cena. O que acontece com a coroa portuguesa que já suava a camisa para controlar essa galera do rio, quando essa mesmíssima nobreza local, que era cheia da grana, armada até os dentes e insubordinada, de repente se depara com uma quantidade absurda de ouro lá nas Minas Gerais. Aquele motor movido a açúcar ia ser jogado bem no meio da corrida do ouro que mudou a história do Brasil e das Américas para sempre. Fica aí essa provocação imensa para a gente refletir. Muito obrigado pela companhia nessa nossa explicação de hoje e até a próxima!